Graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um episódio dos devocionais 90 Dias de Poder. E hoje nós vamos ler 1 Reis, capítulo 18, alguns versículos que diz assim, a partir do 20. E Elias disse a todo o povo: cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele, e ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras ele edificou um altar no nome do Senhor, e fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. E ele colocou a lenha em ordem, e cortou o novilho em pedaços, e o colocou sobre a lenha e disse: enchei 4 barricas de água, e derramai-a em cima do sacrifício queimado, e sobre a lenha. E ele disse: fazei-o pela segunda vez, e eles fizeram pela segunda vez, e também pela terceira vez. E a água escorreu ao redor do altar, e ele também encheu a trincheira de água. E sucedeu que na hora da oferta do sacrifício da tarde, que Elias o profeta aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que tenho feito todas estas coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus, e que tu tens feito se voltar novamente o seu coração. Então o fogo caiu do céu, o Senhor fez cair e consumiu o sacrifício queimado, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. E quando todo o povo viu isto, eles caíram sobre as suas faces e disseram: o Senhor, Ele é o Deus, o Senhor, Ele é o Deus. Queridos, nós sabemos que esse texto aqui trata-se de quando o profeta Elias foi à presença de Acabe diante de uma palavra do Senhor, ordenando dizendo a Acabe que ele abriria novamente o céu e que a chuva desceria depois de 3 anos e meio sem que chovesse em Israel. O Senhor, ele manda que Acabe reunisse naquele lugar não apenas os servos de Baal. Nós sabemos que aqui é um duelo entre os servos de Baal e os servos do nosso Deus. Quando Elias ajunta o povo, ele não junta apenas os profetas de Baal, os falsos, mas ele também reúne os filhos de Israel. A palavra vai dizer que todo o povo de Israel se achegou no Monte Carmelo para que fosse manifestado quem realmente era o Deus, se era Baal ou se era o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus. Porque o povo havia se perdido, por causa da contaminação que Jezabel e Acabe estavam fazendo naqueles dias. E a palavra vai dizer que Elias, depois de dar um tempo para que os profetas de Baal, para que os Deus Baal se manifestasse, não acontecendo que Baal se manifestasse, depois de muito eles se sacrificarem, a palavra vai dizer que Elias chega ali, junto ao altar do Senhor, que agora estava quebrado. O altar do Senhor estava quebrado. Elias vai clamar ao Senhor para que o Senhor se manifeste com fogo, para que ele mostre de forma poderosa que ele era o Deus verdadeiro que os filhos de Israel conheciam, mas que agora eles não podiam mais sacrificar ao Senhor, porque os profetas estavam perseguidos. A palavra vai dizer que antes que ele clamasse para que o Senhor respondesse com fogo no céu, a palavra vai dizer que Elias consertou o altar que estava quebrado. Ele conserta o altar, ele coloca a lenha, organiza a lenha, ele manda que acrescentasse água além da medida que já havia sido colocado por 2, por 3 vezes. E a palavra vai dizer que o Senhor, quando Elias clama, o Senhor se manifesta de forma poderosa. E todo o Israel reconheceu que só o Senhor é Deus, que ele verdadeiramente era o Deus, não apenas Baal. Interessante que o Senhor tenha cuidado para que os filhos de Israel estivessem ali. Talvez o próprio Israel, os filhos de Deus,
Já haviam se esquecido de como o nosso Deus é um Deus poderoso, de como Ele verdadeiramente é o Senhor, de que não há outro além dele. Mas é interessante porque Ele primeiro, antes de clamar, Ele conserta o altar. Ou seja, nós entendemos que se nós quisermos ver a manifestação do poder de Deus, da grandeza dele, que Ele venha, porque nós sabemos que Ele é real, sabemos que Ele é poderoso, mas se quisermos ver Ele continuar operando em nossos meios, tal como foi nos dias de Elias, nós precisamos ter o cuidado em observar que nós não serviremos ao Senhor da forma que nós quisermos. Existe um padrão a ser seguido. A palavra nos ensina que o nosso Deus é santo e que nós devemos também nos santificar. Se nós desejamos que a presença dele seja real em nosso meio, se orarmos para que ele venha e se manifeste, nós precisamos atentar como o Senhor quer que nós prestemos culto. Como vamos nos santificar diante do Senhor? Como vamos clamar a presença dele? Não é de qualquer forma, não é do nosso jeito, não é da forma que nós vamos fazendo no automático, como o pastor bem disse nessa noite. Existe uma maneira de servir ao Senhor que o agrada. Nós precisamos buscar do Senhor como é essa maneira e qual é, consertando o nosso altar, buscando a santificação pela lavagem da palavra, pela oração, pela renúncia, por abrir mão de coisas que para muitos são comuns. É comum, mas que nos nossos dias nós achamos que não tem nada a ver. E na verdade nós vamos ficar surpresos quando nós vermos que não. Nós não podemos servir ao Senhor do nosso jeito, de qualquer jeito ou no automático. Existe uma renúncia, existe um preço a ser pago. E nós precisamos sim colocar o altar em ordem. Colocar o altar do Senhor em ordem. Colocar a nossa vida para queimar em sacrifício antes de qualquer coisa. Para que o Senhor então manifeste e mostre que Ele é Deus e não outro. É o desejo do coração do nosso Senhor. Revelar quem Ele é, para que muitos outros reconheçam e provem que de fato existe um Deus verdadeiro que responde. Mas do nosso jeito, isso não vai acontecer. O Evangelho do nosso Senhor Jesus tem poder para fazer grandes coisas, mas seus filhos precisam organizar, colocar em ordem o altar e se apresentar em sacrifício diante do altar do Senhor. Em nome de Jesus, esta é a palavra de hoje.